come o que for dado, não reclama. Quantos aqui às vezes reclamam da comida? Eu fazia demais. Minha mãe fazia umas verduras nada a ver. Eu falava, mãe, poxa. Ela falava, filha, é isso aí que tem para comer e você vai comer. Ele falava, não reclama da comida, vai comer o que for dado. Agora ele fala, se você também entrar numa cidade e você não for bem aceito, tem problema. Atravessa aquela cidade, quando você sair dela, sacode até o pó do pé daquela cidade e vá, e abençoa. Havia um propósito na vida desses homens, eles não foram qualquer homens. Deus não falou, junta 70 homens, não. Ele escolheu 70 pessoas. E fala na palavra de Deus em Lucas 10 que elas voltaram alegres. Por quê? Porque até os demônios se submetiam àquelas pessoas. Agora deixa eu te dizer, você acha que se os demônios estavam se submetendo àquelas pessoas, era só porque eles entravam e eles não conheciam a palavra e eles não sabiam fazer nada, mas só porque eles estavam lá, os demônios se submetiam? Não. Era porque Deus escolheu pessoas que entendeu que foram escolhidas por Ele, chamadas pelo nome deles, entenderam qual que era a função deles naquele momento e elas se posicionaram em autoridade. E quando você, meu irmão, se posiciona em autoridade, até os demônios se submetem. Não tem de outra. Mas o que acontece, pastor Luiz? As pessoas têm medo. Ô, irmão, vem cá na minha casa porque eu acho que a minha irmã está possessa. Não, isso aí não é comigo não. Você tem que chamar uma vara mais alta. Você tem que chamar o pastor. Não estou falando também que qualquer um pode ir, né, pastor Ron? Que também a gente não é insensato. Mas se você é conhecido e você é uma pessoa que lê a palavra de Deus, que ora, que tem um relacionamento com Deus, uma pessoa que jejua, uma pessoa que está na brecha, e alguém te chamar um dia, você vai. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque Satanás ele tem medo de você. Ele corre. E quando você falar, aqui, não. Satanás ele não vai nem perguntar 2 vezes. Ele vai sair. Ele vai se submeter à autoridade que Deus deu para você. O problema é que como a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente não sabe que a gente foi dado autoridade. E como a gente não sabe que a gente foi dado autoridade, a gente não sabe usar essa autoridade. Agora eu estava ali no louvor, e aí o Caleb, o meu sobrinho, veio, sentou do meu lado. E eu achei estranho, né? Porque o Caleb nunca vem ficar perto de mim. Assim, ele gosta muito da tia Teté. Tia Teté é a favorita. Desculpa aí, meu povo. Mas ele nunca, assim, na igreja, ou ele está brincando com a irmã dele, ou ele está lá com a mãe dele, e ele veio no começo, depois ele veio, ele sentou do meu lado, e Deus falou assim ao meu coração, é igual o Caleb. Lembra do Caleb quando ele está na casa da avó dele? Para quem que ele pede as coisas, Karen? Para a avó. Porque ele está na casa da avó dele, e ele sabe que na casa da avó dele, se ele for na avó dele, ele consegue tudo que ele quiser. Ele entende quem que a avó dele é na vida dele e o que ela pode fazer por ele. Assim tem que ser o seu relacionamento com seu pai. Você está na sua casa, no seu trabalho, na rua, e entender que o que você pede para o seu pai, ele dá. E que ele também te deu certa autoridade para você se manifestar onde você está. Ih, não, você vai fazer um teste de inglês? Tá difícil tirar CLB 9. Tá, Val? Tá difícil, cara. Não. Ué, tá difícil para você. Eu não sei em quem que você confia. Mas eu tenho um Deus todo-poderoso que me deu a habilidade para me tirar além dessa nota que você diz que eu preciso. Senta e espere e vê. Tá vendo a diferença? Porque senão a Valéria já vai ir para o dia do teste dela pensando assim, cara, tá todo mundo tirando para baixo do que eu preciso e o povo tá falando que é difícil pra caramba. Não vai dar, não vai. Vai dar. Vai dar, porque a sua fé e a sua esperança, ela está plantada em Deus. Ela não está plantada no que as pessoas falam. Agora, você tem que ser valente para usar essa autoridade também. Né?
Os pais de família. Quem aqui é pai de família? Mãe e pai de família. Levanta sua mão aí. Ok. Vocês em casa também. Vocês têm autoridade sobre os seus filhos. Tem coisas que pode ser que uma tia, um tio, um amigo fala para o seu filho, ele não vai obedecer. Mas lá em casa, se eu falar para o Caleb assim, Caleb, não. Ele vai e pega. Aí eu falo assim, você quer que eu chame seu pai? Não. E ele sai ralando. Por quê? Porque ele já estabeleceu uma autoridade na vida do Caleb, que o Caleb vê e o Caleb reconhece quem ele é. Você reconhece quem Deus é na sua vida? Sabe por que a igreja, muitas vezes, ela é falada aqui na igreja, nossa, crente é pobre, né? Ainda mais tem que chegar na igreja e dar dízimo. Crente é chato, né? Não pode ir para balada, não pode se embriagar. Sabe por quê? Porque essa é a identidade que você está mostrando para o mundo. Para e pensa comigo. Se você entende que você é um filho de Deus, chamado, escolhido de Deus, sou um crente, sou cristão. Nossa, mas você não, meu filho, você está por fora do que acontece na vida de um crente. Você é uma pessoa que prospera. Ou você é aquela pessoa que, porque ganha abaixo do que o seu companheiro ganha, você já fica triste. Ou você é a pessoa que fala, não. Eu vou ser fiel no pouco, porque Deus vai me colocar no muito. Ou você é aquela pessoa que fala, não. Hoje eu sou a secretária, mas eu sei que amanhã eu posso ser a manager. Ou você é a pessoa que fala, hoje talvez eu trabalho na construção fazendo o trabalho, mas amanhã eu sei que eu posso ter a minha companhia de construção. E a gente tem vergonha, né, Sandrinha, de falar que a gente trabalha lá tacando martelo na parede, limpando um banheiro. E você não entendeu ainda que Deus te colocou ali porque Ele está querendo te mostrar alguma coisa. Porque como Ele pode confiar na sua mão o muito, se no pouco você não está sabendo administrar e você não está sabendo ser fiel? Essas 70 pessoas aqui que foram convidadas, foram intimadas para poder sair na frente de Jesus, pensa bem comigo. Se você quer que alguém vai na sua frente anunciar a sua chegada, falar de você, você vai escolher qualquer pessoa? É como esses comerciais de televisão, não é? Eles mostram um carro, né? Para chamar sua atenção, para te animar, para depois você ir na loja e querer comprar um carro. Eles não fazem qualquer propaganda. Eles fazem a melhor propaganda. Essas 70 pessoas, elas estavam indo nas cidades fazer a propaganda de Jesus. Você acha que ele escolheu qualquer um? Aqui não era Globo Internacional, não, gente. Era a Globo principal. Eu gosto de falar isso porque a Globo Internacional, às vezes, tem umas propagandas que só Jesus. Não. Ele escolheu. Ele sabia que aquelas pessoas iam saber ir e iam saber anunciar Ele. Você está anunciando a Deus com a sua vida? Você sabia que você está aqui para anunciar a vinda de Jesus? Sabia disso? No final do dia, o que interessa é que as pessoas conheçam a Deus, aceitem a Jesus como seu Senhor e Salvador e que elas sejam salvas. O seu trabalho não interessa, o seu dinheiro ele não interessa, o seu carro, as terras que você tem, nada interessa se nada disso está contribuindo ao reino de Deus. Agora, você só consegue certas coisas nessa terra se você saber se posicionar como filho de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Acho que só metade da igreja que é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu vou usar alguns exemplos da vida da Bíblia, e um que eu gosto muito é Marta e Maria, né? A gente sabe, né, que Maria foi lá e sentou aos pés de Jesus e ficou lá escutando e recebendo de Deus. E Marta está lá, corre para cá, corre para lá, e leva o pão, e traz o vinho, e limpa a mesa, e pergunta se Jesus precisa mais alguma coisa. Até o ponto em que Marta, ela meio que se desespera um pouquinho, e ela fala assim, mas Jesus, você não vai fazer nada não? Maria está aí sentada, fazendo nada. E eu estou aqui correndo para lá e para cá. E Jesus fala assim para ela escolheu a boa porção. E eu já escutei essa palavra na Bíblia muitas vezes, mas sabe o que Deus ministrou na minha vida sobre ela? É que você também precisa se posicionar para servir,
e também se posicionar para receber. Não é a mesma posição do seu coração e da sua vida, física e espiritualmente, não é a mesma posição, ou posição de servir e a posição para receber. Sabe por quê? Porque a pessoa que se posiciona para servir, ela chega na igreja e, e já chega falando, pastor, o que eu posso fazer? Aonde que eu vou? Precisa limpar o banheiro? Pode deixar? É comigo? Ela senta na cadeira e fala, Senhor, hoje eu vou te louvar em espírito e em verdade. E ela canta, e ela grita, e ela chora. E se a pessoa que fala pula, ela pula. E se ele fala corre, ela corre. E ela sai toda suada. Ela se posicionou para servir. E aí você se posiciona para receber. Senhor, eis-me aqui, Pai. Aquilo que o Senhor quiser falar comigo nessa manhã, eu abro o meu coração e eu recebo a Tua palavra. E se a pessoa lá em cima está falando, irmãos, Deus hoje está querendo curar. Senhor, eu recebo essa cura. Você se posiciona para receber e você se posiciona para servir. São duas posições diferentes. Ah, mas é no mesmo lugar? Não. Mas é que o seu coração, ele muda. Porque quando você está numa posição de servir, você está todo animado, você quer fazer, você quer dar, você quer ajudar. E quando você está precisando receber, você abre o seu coração e você escuta melhor, e você presta mais atenção, e você levanta a mão, e você se ajoelha. São posições diferentes, mas que ao mesmo tempo traz a bênção na sua vida. Mas sabia que você também tem que ter autoridade para receber? Muitas de vocês, muitas igrejas, né? Aqui não, porque essa igreja é uma benção. Mas em muitas igrejas as pessoas entram e saem do mesmo jeito. E falam assim, aquele culto hoje foi paia, não senti nada. O pastor hoje falou mais do tempo que tinha que pregar e não falou nada no meu coração. E eu imagino Deus lá em cima, meu filho, mas em nenhum momento você mostrou que você queria receber a minha palavra. E em nenhum momento você me louvou, me adorou, me exaltou. Maria, ela se posicionou perante Jesus para receber. Ela disse, eu acho que até ela deve ter pensado assim, Marta dá conta do recado, eu vou sentar aqui um pouquinho. E Marta também, ao meu parecer, ela também não está errada, porque ela estava em uma posição de servir. Só que no final ela reclamou, né? Então talvez a posição de serviço dela, talvez ela falou assim, não, agora eu já servi um pouquinho, eu também quero receber, também não está errado. Mas hoje eu estou aqui para te falar que Maria, ela entendeu que aquele momento, a presença de Jesus estava na casa dela e era momento de sentar, zip, e receber. E isso é o que muitas vezes você precisa fazer na presença de Deus. Você precisa sentar e falar, Deus, eis-me aqui, fala comigo. E receber. Muitas pessoas já falaram comigo assim, eu já fui líder de jovens, hoje eu sou líder de louvor, mas quando eu era líder de jovens, era um pouco difícil para mim o lado masculino do grupo, né? Porque eu sou mulher e homem muitas vezes não vai querer vir falar dos seus problemas para uma mulher. E muitas pessoas às vezes criticavam. Né? Não, mas é que normalmente líderes têm que ser casais, né? Porque aí ajuda e tal. E muitas vezes, dependendo da pessoa que vinha e falava, e dependendo do comentário, eu deixava que isso me afetasse, sabe? Eu deixava que isso falasse sobre a minha vida. Até o momento que eu falei assim, não, peraí, pausa. Se o pastor está confiando em mim um ministério, é porque Deus deixou ele confiar em mim um ministério. E se tem dado certo, é porque, eu não sou uma pessoa perfeita, mas alguma coisa tá dando certo, né? E eu comecei a bloquear essas, não as pessoas, mas o comentário. Sabe por quê? Por causa que Satanás muitas vezes fala assim, você já ganha o máximo que a sua empresa pode te pagar. E aos seus olhos ainda é pouco. E aí você já toma essa palavra e fala, daqui eu não saio, né? Nunca vou ganhar mais. Não vou ganhar mais. Isso daqui é o máximo que a empresa pode me pagar. Não, se posiciona. Então eu vou fazer história nessa empresa. Porque Deus vai fazer um milagre. E hoje, então, vai ter um novo salário máximo na empresa. E você eu. Sabe por quê? Porque Deus ele não chamou covardes. E Ele não chamou pessoas perdedoras. Ele chamou pessoas vitoriosas. Ele chamou pessoas que não têm medo de dar o próximo passo. Se você não vê o chão para dar o próximo passo, não interessa. Acredita em Deus. Que Ele não somente coloca o chão, mas Ele coloca a luz e aí você
Mas o problema é que a gente toma posse das coisas erradas. Por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente vê o que acontece ao nosso redor e acha que é assim que tem que ser na nossa vida, mas não é. Porque nós fomos chamados pelo nome. O pastor Luiz falou semana passada várias vezes. Você foi chamado pelo seu nome. Deus não ia te chamar para depois falar assim, não, desisti. Acho que eu vou chamar outra pessoa. Não, se Ele te chamou, Ele te chamou. Ele não vai dar o pé para trás. Ele vai continuar. E a palavra de Deus diz que o que Ele começa, Ele termina. E eu creio que na sua vida, a palavra de Deus ainda precisa ser terminada. E a promessa de Deus ainda precisa ser terminada. Você crê nisso? Então se posicione nessa manhã e diga, eu não sou uma perdedora, eu não sou uma pessoa que vai até a metade do caminho, eu chego na meta final, sabendo que quando eu chego na meta final, ali Deus já tem outra promessa completamente nova, completamente diferente para mim. Não acredite que Deus só tem uma bênção para você não, meu irmão, Deus tem muitas. Mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. E olha que o diabo tira muito, né? Mas agora, se mais tem Deus para dar, faz os braços assim, ó. Começa a fazer pesa na academia, que ele vai colocar muita coisa no seu braço. Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Quem conhece a história deles lá? O que é, Mateus, a história deles? Rapidinho. Teste, passou o teste. Muito bem, pode continuar no louvor, tá bom? Gente, era o rei Nabucodonosor, se eu não estou enganada, né? E ele criou uma estátua e falou, olha, quando tocar aí tais instrumentos, todo mundo precisa se prostrar. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou. Eles se posicionaram. Somente consegue se posicionar assim alguém que entende, meu amado, que ele é filho mesmo de Deus, tá? Não é qualquer um, não. Eles sabiam que ia ter algum castigo para quem não seguisse, para quem não obedecesse. E eles se posicionaram e falaram não. E o rei fala, mas por que não? Eu falo, não, é porque eu só me postro diante do meu Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí vocês já sabem a história, né? Fala que vai jogar na fornalha de fogo. A fornalha de fogo era tão quente que a pessoa que jogou eles também morreu queimada. Né? E aí eles estão lá dentro, e aí de repente eles estão lá. Imagina, né, gente? No meio do fogo. Eu me imagino que eu dentro de uma fornalha de fogo. Se eu vi que eu não estou queimando, eu falo assim, Senhor Jesus, mantém esse milagre. Não deixa ele acabar não, porque eu não quero queimar não. Eles não. Eles sabiam que Deus ia fazer alguma coisa e eles começaram a louvar. E eles começaram a ir lá dentro da fornalha, dando voltinha, louvando a Deus. E de repente tem mais um, né? Um anjo lá com eles. Imagina que pô, Deus, você escolheu esse momento aqui para trazer um anjo, né? Tanto tempo eu te sirvo lá fora, você poderia ter me mostrado o anjo ao ar livre, debaixo do sol. Não, dentro da fornalha de fogo, e tem um anjo. E aí o Nabucodonosor, o rei, olha e fala, mas eu não estou entendendo isso não. Tinha 3, agora são 4. E ele manda tirar, e eles saem com a roupa como se eles nunca tivessem entrado na fornalha. Isso aí é um posicionamento de um filho de Deus ou não é? Hein? Porque Nabucodonosor ainda fala assim, você confia mesmo nesse seu Deus? Que ele vai te livrar? Eles falam, a gente confia e ele vai livrar. Mas se ele não livrar também, se esse for o nosso fim, eu sei que o nosso fim também tem um propósito. Que o meu fim seja para a honra e glória do Senhor. Posição, gente. Posição. Sabe, na minha linha de trabalho, homem é levado mais em consideração do que mulher. Né? Eu não estou aqui para falar de feminismo, não, tá, gente? Porque eu sou a favor dos direitos iguais para homem e mulher.
Mas na minha linha de trabalho, homens muitas vezes são levados mais em consideração, mas tem mais mulher trabalhando do que homem, né? E eu falo assim, poxa, sabe por quê? São umas mulheres que vocês falam com ela e você não acredita a sabedoria que tem, o entendimento que elas têm na área. E eu falo assim, quando eu comecei a trabalhar, eu falo, cara, difícil, tá? Chegar nesse patamar aí tá difícil, né? E hoje eu tô lá. Também já sou reconhecida no meio das consultoras. Eu não estou falando isso para você glorificar o meu nome. Eu estou falando isso para você por causa que houve um dia na minha vida que eu entendi que se Deus me chamou para ser líder de louvor, eu vou me posicionar como uma líder de louvor. E eu vou orar pelo pessoal do grupo, e eu vou chegar neles, e eu vou tentar ser a melhor líder que eu possa ser. E quando o pastor falou assim, Stephanie, você quer pregar no domingo? Eu falei, querer eu não quero não. Querer, assim, que você falar, não quero. Mas ele não ia chegar em mim para pedir para mim pregar por acaso, ou porque ele não tinha ninguém para pregar, porque tem bastante gente nessa igreja aqui, muito bem preparada para trazer a palavra, e que eu espero em breve estejam aqui em cima pregando a palavra de Deus. E eu falei assim, olha, querer eu não quero não, mas o Senhor está me convidando, eu aceito o convite. E eu passei a semana toda, gente, nervosa. Cheguei aqui na igreja e falei, Natália, eu acho que eu não vou conseguir, não. E os meninos começaram a brincar, falando que eu ia ficar assim, pregando. Gente, se posicione. Não leve por pouco a posição onde o Senhor te colocou. Talvez nos seus olhos pareça uma coisa pequena, parece uma coisa insignificante. Mas muitas vezes é do pequeno e do insignificante que Deus faz o sobrenatural. Para de olhar para o seu irmão e fala assim, nossa, ele é rico, está de carro novo, e você critica, você não sabe o que essa pessoa sacrificou para ter isso. Você não sabe os caminhos pelos quais ela andou. É muito fácil para a gente ver a pessoa sendo abençoada e criticar, sem saber por onde ela caminhou para chegar onde ela está. Aos seus olhos, talvez, ela é uma pessoa que veste roupa cara, chega em carro caro, né? Mas está aqui todo domingo louvando a Deus. Mas está todo dia na sua casa, com a sua família, procurando a presença do Senhor. Maria, ela decidiu fazer isso. Ela não preocupou, talvez ela nem pensou, Marta vai tomar conta. Não, Jesus está na minha casa. Para começar, se Deus quisesse a minha casa mais limpa do que ela já está, ele não teria vindo. Ele teria falado, aqui, sua casa está limpa, aí eu vou. Não, ele quis ir na casa de Marta e Maria do jeito que ele sabia que a casa estava. E quem escolheu ficar lá e escutar Jesus, escolheu bem. Quem escolheu servir a Jesus também não escolheu errado. Mas é que naquele dia, talvez o que Deus queria era falar. Ele estava lá para servir. A posição dele naquele dia, na casa de Marta e Maria, era de serviço. Era de falar e de encher o coração daquelas pessoas que estavam lá. Então, se a posição de Jesus naquele dia era uma posição de serviço, a posição de quem estava lá tinha que ser do quê? De receber. Porque sempre que tem alguém se posicionando para servir, tem outra pessoa se posicionando para receber. Amém? Agora, eu acho que muitos de vocês sabem, né, aquele velho ditado, né, que está na palavra de Deus, que fala que a nossa palavra ela tem poder. E eu fui testemunha disso há umas semanas atrás. O meu chefe, ele saiu de viagem e eu fiquei encarregada lá do negócio todo. E no carro, eu estava indo no carro com o Cris e eu falei para o Cris assim, já vou me preparar hoje, porque sempre que o meu chefe sai, tem algum problema, alguma coisa aparece para me arrumar. Não deu de outra. Eu mal cheguei no escritório, os problemas já começaram a cair. E problema, sabe, que eu não vi há muito tempo aconteceu. E eu falei assim, mas meu Deus, o que é isso? E eu passei um dia estressado, e eu andava para lá e para cá. E, nossa, aí o Cris virou para mim e falou assim, é bem que você falou de manhã, né? E na hora, gente, e eu falo que é o Espírito Santo de Deus porque não tem de outro. Na hora o Espírito Santo de Deus falou assim, você já declarou desde cedo, então você recebeu o que você pediu.
Nunca mais. Eu falei, toda vez que ele sair de férias agora, eu vou falar, nossa, essa semana vai ter tanta aprovação, tanta coisa boa, eu vou estar tão desestressada. Porque eu aprendi minha lição. E deixa eu te dizer uma coisa, se você vive enfermidade, pode ser porque você está decretando, tá? Não tem cura. Os médicos já falaram que não tem cura. Os médicos falaram que o meu filho é isso daqui. Ele não é. Deus não chamou você para ser uma pessoa medíocre nessa terra. Ele chamou você para ser filho de Deus. E quando você fala que você é filho de Deus, toma muito cuidado. Porque quando você fala que você é filho de Deus, há uma identidade que precisa ser mostrada. Há certas atitudes que são esperadas de mim e de você. Quando nós abrimos a nossa boca para falar, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, toma muito cuidado, tá? E acredite forte no que você está falando, porque há certas atitudes que são esperadas de você. E se você não fizer, muitas vezes está sendo um mau testemunho para quem está lá fora. Não serve de nada você falar que você vai na igreja todo domingo e que você é cristão, se o primeiro probleminha que acontece, você já sai xingando, falando más palavras. Se você já sai falando, deu problema de novo. Mas ok, não, eu vou tentar, mas já sei que vai dar errado. Vai continuar dando errado. Vai continuar dando errado, porque esse seu posicionamento, esse é um posicionamento de uma pessoa perdedora. Tá? E desculpa eu falar forte, mas você precisa se posicionar como um vencedor. Eu já fiz isso daqui 100 vezes, Cássia, sempre deu errado, mas hoje vai dar certo. Deus falou que era para mim ir para tal país, eu já apliquei para o meu visto 10 vezes e foi negado, mas dessa vez ele vai ser aprovado. Eu já tentei abrir o meu próprio negócio tantas vezes, mas eu sempre escolho o sócio errado, eu sempre olho com as pessoas erradas, eu sempre perco um monte de dinheiro. Mas dessa vez, Deus vai colocar no meu caminho as pessoas corretas, vai colocar o dinheiro não sei de onde, eu só sei que dessa vez o meu negócio ele vai dar certo. Eu não vou só abrir ele não, tá? Você vai escutar o nome do meu negócio pelo mundo afora. Está entendendo a diferença? Sempre dá certo. Dessa vez vai dar certo. O médico falou que não tem cura. Eu vou ser curada. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, ele fala assim, olha, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Se você fala mentira, você colhe mentira, tá? Se você fica mentindo pro seu filho, não se assuste depois quando seu filho mente para você. Tá? Se você rouba no seu trabalho, não se assuste quando você for encontrada no meio do roubo e ser mandada embora e talvez até chamar a polícia para você. Não se assuste quando você falar que o seu filho não tem cura e daí daqui um pouco ele aparecer morto. Não se assuste, tá? Porque você chamou essas coisas na sua vida. Então, se você recebe o que você chama, por que não chamar vida? Por que não chamar abundância? Por que não chamar vitória? Por que não chamar dias bons? Por que não chamar alegria? Saia dessa vida, meu povo. Eu estou falando, eu não estou falando aqui porque eu faço tudo isso, não, mas porque eu já tive dos dois lados da moeda e eu posso te dizer que quando a gente se posiciona positivamente como filho de Deus, as coisas acontecem. E talvez não é no tempo que você espera, mas ela acontece. Porque nosso Deus, ele é fiel, e ele é justo, e ele começa, e ele termina. E se ele começou a boa obra, ele vai terminar. A diferença é que se você se posicionar no lugar correto, a obra de Deus ela pode se concluir em 1 ano. E se você ficar posicionado no lugar errado, vai demorar 10 anos. Deus, ele cumpre. Mas depende de mim e de você, se vai ser uma obra assim, e já estou na próxima, já estou na segunda, e já estou na terceira, ou se vão passar 20 anos e você ainda está esperando aquela promessa que Deus deu lá atrás. Cuidado com a sua boca. Se posicione e cuidado com o que você fala. Quero convidar você, por último, aí, na palavra de Deus, Marcos capítulo 16. Já estou terminando. Já estou atrasada. Marcos capítulo 16, o versículo 17 e 18. Ele fala assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem.
Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Os sinais, eles vão te acompanhar. Você não vai precisar chegar num lugar e falar assim, olha, meu nome é Stephanie, eu sou a profeta Stephanie, tá? E quando eu oro, Deus cura. E quando eu falo assim, quando Deus me dá uma palavra e fala que você vai prosperar financeiramente, normalmente no outro dia as contas amanhecem cheias de dinheiro. Ô glória, né? Não, você não vai precisar. Para começar, você vai ser convidado, porque os seus sinais já vão estar sendo mostrados. Porque você não vai estar falando daquilo que Deus faz na sua vida, mas talvez as pessoas que foram, né, testemunhas ou que né, passaram pelo milagre, elas vão falar não de você, mas do que Deus faz na sua vida. Então, os sinais, eles vão te acompanhar. Né? Por exemplo, um sinal de um bom pai é uma boa criança, é uma criança educada, é uma criança, né? Uma criança que responsável, que obedece. Esse é um sinal que segue um bom pai. O sinal que segue um bom profissional é um bom resultado no seu trabalho, né? Se você é um bom profissional e você tem bons resultados, os sinais, eles te acompanham. É a mesma coisa para mim e para você que somos filhos de Deus. Se você crê e você se posiciona na presença de Deus, os sinais, eles vão te seguir. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser uma pessoa saudável, você vai ser uma pessoa que decreta vida em vez de morte. Amém? A palavra de Deus, ela fala também em Mateus 18, que tudo aquilo que a gente ligar no céu será ligado na terra. Tá? Cuidado com o que você está ligando aí. Não liga as coisas erradas, não, porque dá problema depois. Se tem uma coisa que eu quero deixar com você nessa manhã, é que eu quero muito, de todo o meu coração, que você entenda que Deus te chamou não é para você andar cabisbaixo. Não é para você achar que você é o rabo do corpo. Não é para você achar que só por causa que deu uma derrota na sua vida, essa é a sua identidade. Não. Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para estar na frente. Deus te chamou para ser vitorioso. Mas talvez você não está vivendo essas coisas na sua vida porque você não está se posicionando. Porque você te chamam para você ir numa entrevista de trabalho e você já acha que tem tantos candidatos, o que vai fazer eles olharem para mim? O meu resumê, ele é tão normal, né? Não. Sabe por quê? O seu resumê está assinado por Deus. E essa assinatura, ela joga para baixo os outros 1000 candidatos. Nossa, mas esse cheque aqui para me pagar o meu... Não, meu filho, o seu cheque está assinado por Deus. Se você acha que não vai dar certo, vai dar certo. Agora, não fique sentado esperando o resultado acontecer. Porque eu acho que as pessoas, esse é outro problema, né? É como elas ficam assistindo um filme, né? Senta, aí eu vejo o meu irmão ser prosperado, a minha tia ser prosperada, os meus sobrinhos sendo prosperados e coisa acontecer, e eu estou sentada esperando o meu chegar. E é como se eu assisto um filme. No filme teve um começo, um meio e um final. Mas eu que fiquei assistindo, continuo na mesma posição. Não. Vem e faça parte do filme. Tem um começo, tem um meio, tem um final. Começa a trabalhar. Acorde mais cedo. Vai dormir mais cedo. Leia a palavra de Deus. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu primeiro pensamento na manhã e o último a dormir. No seu carro, você está indo de um trabalho para outro e está ali escutando a rádio? Não, desliga o rádio. Começa a louvar a Deus. Começa a trazer à memória as palavras de Deus que você leu. Começa a declarar. Essa semana está difícil porque o meu chefe está, não tem problema, eu vou chegar lá hoje, na hora que ele olhar na minha cara, vai cair uma paz sobre ele. Eu falo isso no meu trabalho às vezes, que o meu chefe, ele é meio atacado. Eu falo assim, eu vou chegar lá, ele vai olhar para minha cara e vai cair uma paz, que ele vai até sentar na cadeira dele. E tem paz lá no escritório. E eu tenho certeza que ele fala a mesma coisa de mim. Não, Senhor, calma ela hoje. Levanta aí no seu lugar.
Na palavra de Deus, que a gente leu no começo em Lucas, ele é bem interessante que ele fala assim, legal, até os demônios se submetem, pastor Ron, até os demônios, glória a Deus. Mas ele fala assim, mas não se alegre porque os demônios se submetem, não. Se alegre pelo simples fato de que o seu nome está escrito nos céus. Olha que doideira. A pessoa está lá expulsando demônio, declarando cura, indo de uma cidade para outra, e Deus aí, Jesus ainda fala assim, não, meu filho, isso daí é o nosso trabalho. Se alegre porque o seu nome está escrito no céu. Você crê que o seu nome está escrito no céu? Você crê mesmo? Amém. Eu quero declarar que essa semana, vocês todos vão começar a experimentar da boa e agradável vontade de Deus na sua vida, no momento em que você começar a se posicionar como quem você é. Lembra, Cássia, você é filha de Deus, é de vitória em vitória. As coisas velhas passaram, gente, deixa lá atrás. Ah, porque a minha mãe teve tal problema de saúde, eu também vou ter. Não vai, não. Eis que tudo se fez novo. Eis que eu vivo em um novo tempo. Se posicione, meu irmão. Feche seus olhos e diga a Ele, Senhor Jesus, obrigado por ter me chamado pelo meu nome. Porque hoje eu entendo a autoridade que foi me dada no teu nome. E eu declaro que de hoje em adiante eu caminho nessa autoridade. Eu falo nessa autoridade. Eu vejo e eu escuto nessa autoridade. Porque 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu, minha casa, minha família, minha igreja não seremos atingidos. Porque hoje eu me alegro pelo simples fato de saber que o meu nome está escrito nos céus. Você pode agradecer a Ele por isso? Diga, Senhor, obrigado, porque o meu nome está escrito nos céus. Obrigado, porque o meu nome está escrito nos céus. Aleluia, Pai. Senhor Jesus, que nós possamos levar esta palavra nos nossos corações e colocar em ação. E eu declaro que nós vamos ver os frutos, ó Pai. Os frutos. No nome de Jesus.